Interno mostram mais um dia de visita nesta penitenciária de segurança máxima em Aparecida de Goiânia. Muitas mulheres e crianças passam esta sala em direção à saída. Perto de uma das portas, 2 agentes estão sentados, vigiando. Seria um dia comum, não fosse por essa senhora. A idosa de vestido longo, cabelos grisalhos e casaco tem um caminhar diferente, passos longos, meio desengonçados. Ela anda um pouco inclinada, com a cabeça voltada para baixo. Repare que este agente acompanha de perto a saída da mulher. Ele percebeu que o jeito de andar da senhora parece masculino demais. Na verdade, a idosa não era uma visitante. O preso estava tampando seu rosto com uma máscara muito parecida com a realidade mesmo, com a pele humana, né? E tentou se desvencilhar da segurança. Clodoaldo Antônio Felipe, de 44 anos, tentou, mas não conseguiu fugir. Essas fotos foram feitas no momento em que ele foi descoberto. Clodoaldo já está sem o disfarce. Ele foi capturado a poucos metros da rua. A porta de saída dos visitantes é essa aqui, a mesma de entrada. Os agentes só conseguiram capturar o preso aqui na área externa. Aquelas fotos foram feitas nesse local. Para sair da penitenciária, Clodoaldo teria que cruzar 5 portões, todos vigiados por agentes. Apesar de ter sido preso antes da última porta, ele já tinha provocado a desconfiança dos agentes na segunda passagem, como mostram as imagens que abriram essa reportagem. Veja, o agente acompanha de perto o preso disfarçado. Conversa com um colega. Assim que ele passa, os 2 vão atrás. Ao chegar ao detector de metais, depois da terceira porta, um agente penitenciário tenta segurar o preso pela roupa. Pelo rádio, ele já tinha sido informado que aquela idosa era suspeita. Logo depois começa a correria. O preso tenta escapar, mas vários agentes vão atrás dele. Correndo, Clodoaldo ainda passa pela 4ª porta. 1 minuto depois, ele está de volta, algemado. Ainda usa o vestido de mulher, mas já está sem a máscara. Atrás dele estão 8 agentes. Clodoaldo foi condenado a 36 anos de prisão e estava na penitenciária há 8. Ele cumpre pena por tráfico internacional de drogas, formação de quadrilha e receptação. Na tentativa de fuga, Clodoaldo usou um vestido marrom, longo e estampado. Nos pés, um par de sapatilhas vermelhas, tamanho 39. Este casaco listrado e um sutiã azul com enchimento para simular seios de mulher completam o disfarce. Mas o mais impressionante foi mesmo a máscara. Veja, é um rosto bastante realista. Rugas, manchas na pele e até uma verruga. Os cabelos grisalhos são de verdade. Essa máscara aí no mercado, ela custa de em torno a mais de R$5.000, por ela ser tão parecida com a realidade. Erickson é dono de uma empresa que importa e vende máscaras como a usada na tentativa de fuga. Ele explica que elas são importadas dos Estados Unidos, do Canadá ou da Europa. Ele vende por encomenda e nunca guarda as máscaras em casa. O preço varia muito, mas é sempre alto. Pode começar em torno de R$1.200 e vai até R$40.000. Depende de tudo que a gente tem que fazer, né?
para deixá-la mais realista possível. E também, é claro, o material que a gente usa, por exemplo, se ela é de látex, é mais em conta. Né? Agora, se é de silicone, aí já o valor é bem maior. Erickson explica que nunca venderia uma máscara a alguém que ele suspeita ser criminoso. Normalmente, quem compra usa o disfarce para passar despercebido em algum lugar. Tem jogador de futebol, bem conhecido, políticos, por exemplo. Político quer ir numa reunião num outro partido, quer ouvir alguma conversa de um outro grupo. Ele coloca, vai na reunião, participa e simplesmente ninguém sabe que é ele. Depois ele vai embora. Mas os casos que mais chamam a atenção estão ligados ao mundo do crime. Em 2009, criminosos usaram máscaras profissionais no roubo a uma joalheria de Londres, na Inglaterra. As feições modificadas deram segurança para que eles não tentassem esconder o rosto. Depois de ver a notícia do assalto pela televisão, um maquiador de teatro procurou a polícia e disse que tinha feito as peças sob encomenda. Ele achou que elas seriam usadas por atores. Os ladrões levaram cerca de 130 milhões de reais em joias e acabaram presos. No caso de Aparecida de Goiânia, o empresário explica que é difícil saber de quem o preso comprou a máscara. Uma pessoa compra e aí vende para outra, que vende para outra, que vende para outra. Então, a gente não consegue ter controle disso. Clodoaldo tem um histórico de tentativas de fuga. Na maioria das vezes, ele tentou subornar agentes penitenciários. A polícia ainda investiga como ele recebeu a máscara dentro do presídio e como pagou por ela. Segundo os advogados dele, Clodoaldo teve a ajuda de alguém que trabalha na penitenciária. Perguntei como é que foi, né? Tem coisas que não é nem bom a gente ficar sabendo muito, mas eu fiquei bem curiosa, eu perguntei. Ele falou, não, doutora, foi levando aos poucos as coisas para mim, né, o pessoal, e no dia lá, você sabe que teve uma ajudinha. A ajudinha teria vindo? Ficou subentendido, né? Que provavelmente alguém do presídio. Uma unidade prisional, ela não tem só a entrada do próprio servidor que trabalha, né? Nós temos a entrada de pessoas também que prestam seus serviços na unidade prisional. Profissionais de saúde, profissionais da área jurídica. Todos esses melindres, esses acessos estão sendo investigados. Em tese, alguém também poderia ter levado a máscara em uma visita. O diretor da penitenciária não acredita, porque um detector de metais e um scanner fazem parte do protocolo para evitar que objetos proibidos entrem no presídio. Qualquer objeto que você tiver escondido no corpo, desde um objeto metálico, droga, um celular, ele vai ser captado pelo equipamento. Por exemplo, se essa máscara tivesse escondida nas partes íntimas de uma pessoa, isso seria detectado aqui? Com certeza. Os advogados de Clodoaldo também vão ser investigados. O que cabe à polícia nesse momento? Buscar saber como entrou e principalmente se houve a conivência de algum servidor ou advogado. No dia anterior à tentativa de fuga, os dois advogados foram ao presídio. Os advogados que vêm visitar os clientes presos são poupados do scanner. Depois de passarem pelo detector de metais, seguem por esse corredor até essas salas reservadas. É o chamado parlatório. Aqui podem ficar por tempo indeterminado conversando. Olhando assim, é difícil imaginar que algum objeto possa passar por aqui. O vidro de uma das salas do parlatório foi cortado. Uma perícia feita no local vai responder se pelo espaço seria possível passar a máscara. Os advogados do preso negam qualquer ajuda ao cliente. É muito fácil também
advogados, e é muito fácil. Quem garante que não pode ter sido um agente, quem garante que não pode ter sido ou um monitor, qualquer pessoa que quebrou aquele vidro? E quem prova que aquele vidro foi cortado no sábado? A parlatória, o barulho dá para escutar fora. E outra, como que o preso, depois da parlatória, com essa máscara, se ele pegou essa máscara na parlatória, como que ele passou pelos portões com essa máscara, com a máscara daquele tamanho? Desde a tentativa de fuga, Clodoaldo foi transferido para uma área isolada do mesmo presídio. A encenação promete custar caro para ele. Quando um preso tenta escapar, fica mais difícil conseguir benefícios, como a saída temporária e o direito ao trabalho. Mas o mais impressionante foi mesmo a máscara. Veja, é um rosto bastante realista. Rugas, manchas na pele e até uma verruga. Os cabelos grisalhos são de verdade. Essa máscara aí no mercado, ela custa de em torno a mais de R$5.000, por ela ser tão parecida com a realidade. Erickson é dono de uma empresa que importa e vende máscaras como a usada na tentativa de fuga. Ele explica que elas são importadas dos Estados Unidos, do Canadá ou da Europa. Ele vende por encomenda e nunca guarda as máscaras em casa. O preço varia muito, mas é sempre alto. Pode começar em torno de R$1.200 e vai até R$40.000. Depende de tudo que a gente tem que fazer, né? Para deixá-la mais realista possível. E também, é claro, o material que a gente usa. Por exemplo, se ela é de látex, é mais em conta. Né? Agora, se é de silicone, aí já o valor é bem maior. Erickson explica que nunca venderia uma máscara a alguém que ele suspeita ser criminoso. Normalmente, quem compra usa o disfarce para passar despercebido em algum lugar. Tem jogador de futebol, bem conhecido, políticos, por exemplo. Político que é numa reunião num outro partido, quer ouvir alguma conversa de um outro grupo. Ele coloca, vai na reunião, participa e simplesmente ninguém sabe que é ele. Depois ele vai embora. Mas os casos que mais chamam a atenção estão ligados ao mundo do crime. Em 2009, criminosos usaram máscaras profissionais no roubo a uma joalheria de Londres, na Inglaterra. As feições modificadas deram segurança para que eles não tentassem esconder o rosto. Depois de ver a notícia do assalto pela televisão, um maquiador de teatro procurou a polícia e disse que tinha feito as peças sob encomenda. Ele achou que elas seriam usadas por atores. Os ladrões levaram cerca de R$130 milhões em joias e acabaram presos. No caso de Aparecida de Goiânia, o empresário explica que é difícil saber de quem o preso comprou a máscara. Uma pessoa compra e aí vende para outra, que vende para outra, que vende para outra. Então, a gente não consegue ter controle disso. Clodoaldo tem um histórico de tentativas de fuga. Na maioria das vezes, ele tentou subornar agentes penitenciários. A polícia ainda investiga como ele recebeu a máscara dentro do presídio e como pagou por ela. Segundo os advogados dele, Clodoaldo teve a ajuda de alguém que trabalha na penitenciária. Perguntei como é que foi, né? Tem coisas que não é nem bom a gente ficar sabendo muito, mas eu fiquei bem curiosa, eu perguntei. Ele falou, não, doutora, foi levando aos poucos as coisas para mim, né, o pessoal, e no dia lá, você sabe que teve uma ajudinha. A ajudinha teria vindo antes. Apesar de ter sido preso antes da última porta, ele já tinha provocado a desconfiança dos agentes na segunda passagem,
como mostram as imagens que abriram essa reportagem. Veja, o agente acompanha de perto o preso disfarçado. Conversa com um colega. Assim que ele passa, os dois vão atrás. Ao chegar ao detector de metais, depois da terceira porta, um agente penitenciário tenta segurar o preso pela roupa. Pelo rádio, ele já tinha sido informado que aquela idosa era suspeita. Logo depois começa a correria. O preso tenta escapar, mas vários agentes vão atrás dele. Correndo, Clodoaldo ainda passa pela quarta porta. 1 minuto depois, ele está de volta, algemado. Ainda usa o vestido de mulher, mas já está sem a máscara. Atrás dele estão 8 agentes. Clodoaldo foi condenado a 36 anos de prisão e estava na penitenciária há 8. Ele cumpre pena por tráfico internacional de drogas, formação de quadrilha e receptação. Na tentativa de fuga, Clodoaldo usou um vestido marrom, longo e estampado. Nos pés, um par de sapatilhas vermelhas, tamanho 39. Este casaco listrado e um sutiã azul com enchimento para simular seios de mulher completam o disfarce. O interno mostram mais um dia de visita nesta penitenciária de segurança máxima em Aparecida de Goiânia. Muitas mulheres e crianças passam esta sala em direção à saída. Perto de uma das portas, 2 agentes estão sentados, vigiando. Seria um dia comum, não fosse por essa senhora. A idosa, de vestido longo, cabelos grisalhos e casaco, tem um caminhar diferente, passos longos, meio desengonçados. Ela anda um pouco inclinada, com a cabeça voltada para baixo. Repare que este agente acompanha de perto a saída da mulher. Ele percebeu que o jeito de andar da senhora parece masculino demais. Na verdade, a idosa não era uma visitante. O preso estava tampando seu rosto com uma máscara muito parecida com a realidade mesmo, com a pele humana, né? E tentou se desvencilhar da segurança. Clodoaldo Antônio Felipe, de 44 anos, tentou, mas não conseguiu fugir. Essas fotos foram feitas no momento em que ele foi descoberto. Clodoaldo já está sem o disfarce. Ele foi capturado a poucos metros da rua. A porta de saída dos visitantes é essa aqui, a mesma de entrada. Os agentes só conseguiram capturar o preso aqui na área externa. Aquelas fotos foram feitas nesse local. Para sair da penitenciária, Clodoaldo teria que cruzar 5 portões, todos vigiados por agentes. Ficou subentendido, né? Que provavelmente alguém do presídio. Uma unidade prisional, ela não tem só a entrada do próprio servidor que trabalha, né? Nós temos a entrada de pessoas também que prestam seus serviços na unidade prisional. Profissionais de saúde, profissionais da área jurídica. Todos esses melindres, esses acessos estão sendo investigados. Em tese, alguém também poderia ter levado a máscara em uma visita. O diretor da penitenciária não acredita, porque um detector de metais e um scanner fazem parte do protocolo para evitar que objetos proibidos entrem no presídio. Qualquer objeto que você tiver escondido no corpo, desde um objeto metálico, droga, um celular, ele vai ser captado pelo equipamento. Por exemplo, se essa máscara tivesse escondida nas partes íntimas de uma pessoa, isso seria detectado aqui? Com certeza. Os advogados de Clodoaldo também vão ser investigados. O que cabe à polícia nesse momento? Buscar saber como entrou e principalmente se houve a conivência de algum servidor ou advogado.
No dia anterior à tentativa de fuga, os 2 advogados foram ao presídio. Os advogados que vêm visitar os clientes presos são poupados do scanner. Depois de passarem pelo detector de metais, seguem por esse corredor até essas salas reservadas. É o chamado parlatório. Aqui podem ficar por tempo indeterminado conversando. Olhando assim, é difícil imaginar que algum objeto